fiz o react aqui, falei que teve momentos no depoimento onde ele foi bom, foi bem, apresentou, por exemplo, a visão dele de outras pessoas que tinham falado das urnas, podia ter sido melhor articulado também nessa parte, mas trouxe muito bem ali o momento onde o Paulo Gonet faz uma pergunta vergonhosa sobre o brigadeiro que está da reserva, colocando as tropas à disposição. Foi um dos momentos mais constrangedores que eu já vi no tribunal, porque o cara é procurador-geral da República, então passar um vexame desse não é mole. Mas, de um modo geral, eu chamei a atenção para o que realmente importava, né? E o que significa isso? Significa que esse tribunal, esse julgamento tinha pouca importância do ponto de vista jurídico, essa interrogatório, e uma grande importância diante do Tribunal da Opinião Pública, porque o Tribunal do Supremo Tribunal Federal é consenso que não é um tribunal honesto, que aquilo é uma farsa, o que está acontecendo, né? E que o presidente Bolsonaro será condenado à prisão por décadas. Isso já é um consenso. Esquerda e direita, aliados e adversários. Importante que a vida como ela é. O presidente Bolsonaro será condenado. Então, o que restava ontem? Ora, o que restava ontem era a discussão no Tribunal da Opinião Pública. E aí entra o meu trabalho, que muita gente, eu sempre chamo a atenção para isso, e isso eu já estou nesse ramo há um certo tempo. Então, de tempos em tempos, geralmente as pessoas com QI mais baixo, e elas não têm culpa de ter o QI mais baixo, porque QI é uma coisa inata, elas têm mais dificuldade ainda de entender o que eu faço. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que como analista, como um jornalista que faz análise política, eu tenho que dizer para vocês as coisas como elas são, né? Então, eu não sou assessor do presidente Bolsonaro. Sou, no máximo, eleitor dele e alguém que compartilha dos mesmos objetivos para o Brasil. E eu sempre disse isso, inclusive para ele. Já contei aqui em diversas oportunidades que, quando eu conheci o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, eu afirmei a ele que eu não era bolsonarista e a reação dele sempre foi muito tranquila. Ele riu, brincou, etc. e tal. O Carlos parece não entender isso, mas o Jair entende bem, o Eduardo entende bem, o Flávio me parece entender bem e o próprio Jair, obviamente, entende bem. Que nós estamos alinhados, nós temos a mesma visão para o Brasil, propósito para o Brasil, e eu quero muito que o presidente Bolsonaro retorne à presidência do Brasil, porque acho que ele, dos nomes que se apresentam, ele é o melhor dos nomes. E eu sempre vi isso, desde, digamos assim, 2024, como uma enorme possibilidade, né? Depois do retorno do Donald Trump, eu sempre disse, eu acho que o Brasil, como vive problemas parecidos com os Estados Unidos e tem uma sociedade que é semelhante culturalmente, o Brasil segue um rumo parecido com o dos Estados Unidos. A gente citou isso aqui várias vezes, né? O fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro, depois o establishment roubando uma eleição do Trump, o establishment roubando uma eleição do Bolsonaro, né? A forma como buscaram fazer o expurgo dos patriotas nos Estados Unidos e no Brasil, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, enfim, a própria semelhança nos discursos, nos combates da esquerda, nos argumentos, a perseguição jurídica, a tentativa de tirar o Donald Trump da disputa na base do tribunal e jogá-lo na prisão, a tentativa de com o presidente Bolsonaro. E eu olho para a opinião pública do Brasil e dos Estados Unidos e vejo como ambas reagem a determinados símbolos e arquétipos. Então, a minha função, como um bom analista, e eu acho que eu acerto bem mais do que eu erro, é tentar entender para onde as coisas estão indo. E eu tenho dito a vocês que eu estava bastante confiante na possibilidade do presidente Bolsonaro retornar à presidência de forma análoga ao que aconteceu com Donald Trump. Volto a dizer, não são casos idênticos, mas são casos semelhantes, análogos. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo que eu dou muito valor à visão do psicólogo Carl Jung a respeito do que é o inconsciente coletivo e como que as pessoas formam as suas opiniões,
né? O que é esse negócio de opinião pública que o Walter Lippmann chamou de opinião pública, né? O que é isso? Como as pessoas formam as suas opiniões? Né? Como que as pessoas raciocinam? Quais são as bases, as imagens, as referências que elas têm? Isso, essa base de referências que o Jung chamou de inconsciente coletivo, né, que parece um papo difícil, né, mas é um conjunto de arquétipos e símbolos universais que moldam como nós vemos e como é que a gente interpreta o mundo, mesmo que de forma inconsciente. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.